Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Estamos encerrando com o tema de hoje, essa série Os Fundamentos da Fé Cristã. Hoje vamos conversar sobre a morte, ressurreição e imortalidade de Jesus, que é o tema central da fé cristã. Como já dissemos em outras ocasiões, muitos homens no passado influenciaram de forma significativa a vida da humanidade na Terra. Uns de forma positiva e outros nem tanto assim. Mas todos eles foram sepultados e em seus túmulos jazem seus restos mortais. Com Jesus, isso não se deu. Seu túmulo, lá em Jerusalém, está disponível à visitação totalmente vazio. Muitas outras pessoas morreram e ressuscitaram. Na própria Bíblia, há vários relatos de pessoas que foram ressuscitadas, quer por Jesus ou por outras pessoas. Mas elas voltaram e em algum momento voltaram a morrer. Jesus, não. Ele morreu, ressuscitou, mas está à direita de Deus nas regiões celestes, como a maior autoridade de todo o universo. E segundo a Bíblia, vai voltar uma segunda vez. O que queremos conversar hoje aqui é sobre essa ressurreição maravilhosa de Jesus, sobre a sua imortalidade. O apóstolo Paulo afirma que se não tivesse ocorrido a ressurreição de Jesus, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível e eterno, vã seria nossa fé. Somos um povo que crê na imortalidade da alma. Em Cristo seremos assim como Ele foi, ressuscitados para uma vida eterna. Haverá de chegar um dia, e Ele chegará, que as sepulturas serão abertas e num piscar de olhos, como bem diz as Escrituras, todos os que morreram, crendo que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador dos homens, serão ressuscitados para receberem instantaneamente um corpo imortal, tal qual é hoje o corpo de Jesus. A história da ressurreição aparece em mais de 5 diferentes locais na Bíblia. Em diversos episódios nos evangelhos canônicos, Jesus profetiza sua morte e posterior ressurreição, que ele afirma ser o plano de Deus Pai. Os mais antigos registros escritos da morte e ressurreição de Jesus são as cartas de Paulo, que foram escritas por volta de 2 décadas após a morte de Jesus e mostram que, neste período, os cristãos acreditavam firmemente neste evento. Veja o que ele escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Pedro dá um sermão 50 dias após a ressurreição, e isso está registrado em Atos, capítulo 2, versículos 29 a 31, no qual ele afirma: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Esses escritos e a crença na ressurreição dos corpos foi uma constante na igreja antiga, e em nenhum outro lugar ela foi defendida mais fortemente do que no norte da África. Agostinho de Hipona acreditava nisso quando ele se converteu no ano de 386. Ele defendia a ressurreição e argumentava que, como Cristo havia ressuscitado, haveria uma ressurreição dos mortos. Além disso, ele defendia que a morte e a ressurreição de Jesus era para a salvação do homem, ao afirmar que, para conseguir a ressurreição de cada um de nós, o Salvador pagou com sua única vida. E ele decretou previamente e apresentou sua única e singular vida na forma de sacramento e modelo. Os cristãos veem a ressurreição de Jesus como parte do plano de salvação e redenção para a expiação dos pecados do homem. Por fim,
os cristãos creem também que Jesus, além de ter ressuscitado e estar à direita do Pai, há de voltar mais uma vez. Agora não mais na condição de um simples homem, como foi da primeira vez. Agora como Deus. A Bíblia afirma que ele voltará de forma apoteótica nas nuvens do céu e que todo olho verá e que todo joelho sobre a face da terra se dobrará ante tão grande e exuberante aparição. Um dos registros está em Atos capítulo 1, versículo 11, quando o anjo notifica aos apóstolos a respeito da sua ascensão aos céus. Ele diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Paulo também, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebeu? Será maravilhoso, será grandioso. Todos os que se entregaram a Jesus em todos os tempos se encontrarão nas nuvens do céu com o Senhor Jesus. Enfim, eu só tenho o seguinte a te dizer: você não pode ficar fora desse grande momento. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e esteja entre esses privilegiados. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que possa estar enchendo o seu coração dessa esperança, desta convicção. Deus, Jesus Cristo, vai voltar. E quando Ele voltar, há de nos levar nas nuvens dos céus para viver com Ele a eternidade. É preciso que você aceite Jesus se ainda não o fez. É preciso que você volte para Jesus caso esteja afastado. É preciso que todos nós possamos juntos estar nesse momento glorioso. Porque eu vou orar por você? Porque eu acredito que Deus há de fazer com que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento pedir ao Senhor que esteja tocando no coração de todos quantos estão nos vendo. Aqueles que estão afastados do Senhor, que voltem, Pai, que voltem a viver na comunhão do Espírito Santo. E aqueles que ainda não te receberam como Senhor e Salvador, não te conhecem, que possam vir a conhecê-lo, que possam vir se entregar ao Senhor, para que possam estar nesse dia glorioso. Senhor Jesus, tem misericórdia de cada um deles. Eu oro em teu nome. Amém. Queridos, eu quero te convidar a estar conosco em nossos cultos na Igreja Presbiteriana Filadélfia, que está a uma quadra do terminal do Capão Raso, na Travessa Ney Azevedo, no bairro do Novo Mundo. Venha participar conosco nos cultos. Eles acontecem todos os domingos às 19 horas. E também na nossa escola dominical, às 10 horas, também aos domingos. Um grande abraço a você e até o próximo programa. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel.